Atenção, região Nordeste, 37ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Salvador. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 37ª Conferência de Escola Dominical, 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. O livro de Esther. Pela graça de Deus, estamos começando o estudo de mais uma lição. E hoje, nosso estudo na lição 6. A lição 6 marca, inclusive, aqui uma mudança, né, de cenário. Nós concluímos o estudo da lição de Ruth e hoje, pela graça de Deus, estamos começando o estudo do livro de Esther. Então nós vamos fazer um transporte, né, temporal e geográfico. O livro de Ruth tem o seu cenário na Palestina, né, ou seja, na terra de Israel, mais propriamente em Belém, né, Moabe, que é hoje a Jordânia, né, e Belém, território de Israel, que hoje está na Cisjordânia. E vamos nos transportar agora para a cidade de Suzã. Suzã, que na época era a capital do Império Persa. A cidade de Suzã hoje pertence ao Irã, né? Ao sítio arqueológico, né? Existe uma cidade com o mesmo nome muito próximo, mas as cidades antigas, boa parte delas, são hoje apenas sítios arqueológicos. E a cidade de Suzã tornou-se a cidade mais importante. Já era uma cidade importante, cidade persa importante. Esteve sob domínio babilônico. Aí quando a Pérsia assume, naturalmente assume e anexa, né, ao seu território, ao império. E Suzã se tornou, portanto, a capital do novo império, o grande império persa, também conhecido como Império Aquemênida. O livro de Ruth, dentro do contexto bíblico, ele é um dos últimos livros, né, do Antigo Testamento, porque ele já é um dos livros do pós-exílio, depois do exílio. Depois do exílio, nós temos 3 livros que são históricos. O livro de Esdras, o livro de Esther e o livro de Neemias, nessa ordem. São os últimos livros escritos, históricos. E nós temos 3 livros proféticos depois do exílio babilônico, que são os livros de Ageu, Zacarias e Malaquias, sendo cronologicamente o último deles o livro de Malaquias. E o livro histórico que cronologicamente é o último é o livro de Neemias. O livro de Esther, os fatos tratados no livro de Esther estão localizados cronologicamente dentro do livro de Esdras, né? Entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Então, os fatos tratados
no livro de Esther, aconteceram naquele intervalo, no final daquele intervalo, mais para o final do intervalo dos 60 anos, entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. Importante a gente considerar também, nessa abordagem geral do livro de Esther, uma abordagem inicial, um resumo rápido da história de Israel, para os nossos alunos terem essa concepção. Lá no livro de Ruth, nós estávamos ainda no período de juízes, né? E depois tivemos o período da monarquia, a monarquia unida com os reis Saul, Davi e Salomão. E depois a monarquia dividida, com Roboão, que ficou com o reino do sul, Judá e Benjamim, e Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte, né? As 10 tribos, com capital em Samaria, e Judá com capital em Jerusalém. Em 722, o Império Assírio, que há pouco tempo havia dominado, né, o mundo, tornou-se o grande Império Assírio, conquista Samaria, né, em 722, dispersa muitos judeus, ou israelitas, né? Israelitas, no caso, não judeus, mas israelitas, não judaítas, né? Porque os judaítas aí são da tribo de Judá, e judeu é o nome que todo o israelita vai receber, mas depois do exílio. Então aí nós temos ainda os israelitas do norte, né? das 10 tribos. E também envia muitos estrangeiros para Samaria, que é onde vai haver toda aquela miscigenação, aquela mistura, né, ali gerando o povo samaritano, inclusive, que futuramente vai ter essa grande divisão entre judeus e samaritanos. E alguns anos depois, no ano 605, tem a primeira, a queda de Babilônia, não a queda de Jerusalém, não a destruição, mas a primeira leva de cativos, né, a nobreza, a elite de Jerusalém é levada então para o cativeiro babilônico. Aí nós temos o início do cativeiro, as 3 levas, né, 597, 586, e aí nós temos os 70 anos do cativeiro babilônico. Aí no cativeiro nós temos os profetas, né, Daniel, que profetizou do palácio, Ezequiel, que profetizou junto do povo. Então somos 2 profetas desse período. Termina então o cativeiro babilônico, assim pode ser considerado, com a ascensão de Ciro em 538, quando o exército persa domina a Babilônia. E aí nós temos a queda do Império Babilônico em 539, quando o exército de Ciro conquista a Babilônia. Aí nós temos lá no livro de Daniel, aquela noite daquele banquete, né, de Belsazar, e naquela mesma noite o exército persa invade a cidade da Babilônia. Já no ano seguinte, em 538, acontece o primeiro retorno. Aproximadamente 50 mil judeus deixam a Babilônia e voltam, né, para Jerusalém junto com Zorobabel. Quando a gente usa o verbo voltar, não significa que todos os que viajaram com Zorobabel eram originários de Jerusalém, porque muitos nasceram no cativeiro. Então, parte daquele grupo era originário de Jerusalém, portanto, eram pessoas já bem idosas, mas parte também, daqueles 50 mil aproximadamente, haviam nascido no cativeiro. Um contingente muito pequeno, né, retornou. Donald Stamps, que é o autor das notas da Bíblia de Estudo Pentecostal e também aqui das introduções dos livros, ele registra que havia na época, no império espalhado pelo Império Persa, babilônico e depois o persa, mais de 1 milhão de judeus. Existem outras referências, né, a mais de 4 milhões, aí já incluindo mulheres e crianças acima de 12 anos de idade. É provável que esse número que Donald Stamps cita seja apenas de homens e, naturalmente,
já acima de 20 anos. De qualquer maneira, era um contingente muito grande, que não estava só na Babilônia ou nas cidades babilônicas, que agora estavam dominadas pelo Império Persa, mas espalhados aí por todo o Império, né? O Império Persa tinha 127 províncias. Então, ia desde a Índia, onde está o rio Indo, né, que hoje é Paquistão, até a Etiópia, na África. Incluía a região da Anatólia, né, a parte norte, né, do Mediterrâneo, que a Bíblia no Novo Testamento chama de Ásia Menor, e hoje é Turquia, e atingia também a região posterior do Mar Egeu, né, a região da Trácia, onde hoje é parte da Grécia, parte da Bulgária, aquela região ali. Tinha várias cidades que tinha o domínio persa, né? Dario conquistou aquelas cidades gregas que agora eram aliadas da Pérsia. Naturalmente existiam várias outras cidades, as mais importantes, como a própria Atenas, a cidade de Esparta, que eram cidades-estado e eram cidades independentes, né? Mas os persas tinham então um domínio até a parte do território ali grego, daquela província. Havia uma província ali dos persas até aquela região. O que a gente quer resumir é exatamente apenas esse contexto, né, bíblico, contexto histórico, para a gente ter aí com clareza do que nós estamos tratando. O livro de Esther registra fatos que ocorridos em 10 anos, do ano 483 ao ano 473 a.C., no período do imperador Assuero, né? Ou a história menciona o nome de Xerxes, que é o mesmo nome. O historiador Heródoto se refere a Xerxes, que é o mesmo Assuero que a Bíblia está tratando. Então, é o tema, né, da nossa a aula de hoje e das próximas aulas. Esse é o contexto histórico no qual estaremos tratando. O texto áureo diz assim: porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino? Esther, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levam ao cumprimento de seus eternos propósitos. Ainda falando um pouco sobre a questão do livro de Esther, é importante a gente considerar que, dos 3 livros históricos, Esdras e Neemias se dedicam a contar a história do povo judeu que voltou, né? O retorno e a vida deles em Jerusalém, na Judéia. Mas Esther não. Esther vai contar a história dos que ficaram. Os que ficaram não só em Suzã, mas também em todas as províncias, porque o decreto de Assuero tinha potencial de atingir todos os judeus que estavam nas 127 províncias. Na estrutura da nossa lição, primeiro falaremos sobre a organização do livro, depois o segundo ponto fala do contexto histórico, já fizemos uma referência a respeito, e o terceiro ponto fala sobre propósito e mensagem do livro de Esther. Muito bem, o livro de Esther é um livro histórico, né? Está dentro dos livros históricos, na Bíblia evangélica, né? A Bíblia protestante ou a Bíblia evangélica. Na Bíblia hebraica, ele está na terceira seção, chamada de Ketuvim, ou escritos, né? Como nós falamos na primeira aula desse trimestre, na segunda aula desse trimestre, a Bíblia hebraica, que tem apenas os livros do nosso Antigo Testamento, os 39 livros, em outra divisão, bem diferente, e não com o mesmo número de livros, porque, por exemplo, os profetas menores compõem um livro só, então não são 39 por causa disso, mas o conteúdo é o mesmo, né, da Bíblia hebraica,
e da Bíblia evangélica, que o nosso Antigo Testamento é a Bíblia hebraica, que é chamada de Tanar. E a Tanar tem a Torá, que são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, tem os Neviim, que são os profetas anteriores, profetas posteriores, e tem os Ketuvim, que são os escritos, considerando a partir do livro dos Salmos, dentro da organização da Bíblia hebraica. Dentre os livros considerados nessa terceira seção, está o livro de Esther, e ele também está entre os 5 rolos, ou Megilot, que eram livros, ou que são livros lidos pelos judeus em suas festas comemorativas. E o livro de Esther, que narra inclusive a instituição da festa do Purim, é lido nesta festividade, nesta ocasião. Os judeus que conservam as tradições judaicas ainda fazem a leitura desse livro durante a chamada festa do Purim. Em relação às características literárias, o livro tem 10 capítulos, a historicidade está muito clara, né? Ele começa dizendo: nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então a historicidade do livro é muito clara. Lembrando também que esse livro ele foi perfeitamente aceito pela tradição judaica, pelos judeus, está na literatura hebraica, na Bíblia hebraica desde o começo, né, quando foi formado o cânon, né, hebraico. Alguma discussão houve por parte dos judeus, dos rabinos, por causa de que o nome não contém o nome de Deus, o livro não contém o nome de Deus. Então isso gerou alguma discussão, mas ele foi, desde os primórdios, considerado também um livro canônico, né? Não há dificuldade sobre isso. A historicidade dele também é atestada por ser fonte primária para a festa de Purim. O estilo narrativo dele é um pouco diferente do estilo de Ruth. Ruth tem um estilo mais dialógico, o narrador deu mais voz aos personagens. O livro de Esther, a voz é mais do narrador falando que os personagens. Em relação à autoria e data, a autoria é desconhecida. Eruditos consideram que o autor foi um judeu que viveu na Pérsia, mas não há indicativo de quem teria sido o autor. Alguns atribuem ao próprio Mardoqueu, mas não há indicação de quem tenha escrito o livro de Esther. Foi escrito provavelmente ainda no V século pela característica linguística, né? O seu autor usa o hebraico e algumas palavras, né, da linguagem persa, mas não usa em nada o grego. Portanto, ele foi escrito logo após a ocorrência dos eventos que estão tratados nele, por causa desse estilo linguístico que há nele. Alguns críticos atribuem uma autoria muito tardia para ele, mas não há nenhuma evidência nesse sentido, tendo em vista essas razões que nós estamos apresentando. Então, provavelmente ele foi escrito aí bem antes da ascensão do Império Grego, né, Alexandre o Grande, que ocorreu em 330 a.C. Em relação ao contexto histórico, ele vai retratar então fatos que ocorreram depois do exílio. Nós já fizemos aqui um resumo sobre essa questão do exílio, né, a queda do Reino do Norte, o Reino do Sul, que nós tratamos disso aqui, o propósito do exílio, que foi extirpar a idolatria, né, que havia contaminado o povo de Israel, e inclusive o Judá. A nação de Judá fez pior do que o povo de Israel, o Reino do Norte. O Reino do Sul, mesmo vendo o Reino do Norte sendo castigado por Deus com o cativeiro assírio, não se arrependeu, pelo contrário, Judá praticou pecados ainda piores, né, do que o Reino do Norte, e isso então vai ser sancionado com o exílio na Babilônia. Durante esse exílio, né, há um pronunciamento bíblico, inclusive os profetas que eram contemporâneos também
vão tratar do juízo de Deus sobre outras nações, né? A ascensão da Babilônia, o profeta Jeremias demonstra muito claro que era Deus julgando a Síria. E depois, com a vinda dos persas também, Deus julgando a Babilônia pelo que a Babilônia fez, os pecados cometidos. E as nações também do entorno, que naquele período, de acordo com as profecias, o profeta Naum, por exemplo, fala do juízo de Deus sobre as nações em função dos seus pecados. De maneira que Deus é o juiz de toda a terra, ele tem um controle, né, sobre todos os reinos. É ele que levanta, é ele que abate, né? É ele que exerce misericórdia, como exerceu com Nínive nos dias do profeta Jonas, né? Então Deus, o nosso Deus, como diz o tema central da nossa lição, ele governa o mundo. Isso nos traz uma mensagem de que nós devemos confiar na soberania de Deus e não nas estruturas terrenas. Os governos humanos são absolutamente frágeis. As estruturas humanas são absolutamente frágeis. Um reino, por maior que seja, ele pode deixar de existir de um dia para o outro. Por isso temos que confiar no Deus Todo-Poderoso. Ele controla, ele comanda o universo. E através do seu povo, que nessa aliança é a igreja, né, ele pode, ouvindo as nossas orações, mudar o curso da história. Então nós devemos orar mais pela nossa nação, pelas autoridades da nossa nação, porque Deus é quem comanda. Deus é quem manda nos poderes, né, no legislativo, no executivo, no judiciário. Não há limite para o poder de Deus. Então nós temos que continuar confiando na soberania de Deus, no poder de Deus sobre todos os sistemas humanos. No terceiro tópico do primeiro ponto, nós falamos aqui do pós-exílio. Nós já fizemos essa referência, né, o retorno, que acontece no ano 538, que está inserido aqui do ponto de vista cronológico entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras, né? Aqui há um hiato histórico, aqui um intervalo entre o capítulo 6 e o capítulo 7. E aqui nesse intervalo é que acontece, já quase no final dele, acontecem os fatos narrados no livro de Esther. Por isso nós falamos que é uma micro-história dentro de uma macro-história, que é toda a história do retorno dos judeus do exílio babilônico e a reconstrução da cidade, do templo e dos muros de Jerusalém. Então, esse é o que nós tratamos no terceiro ponto ou tópico, né? Ou subtópico do segundo tópico, que é o contexto histórico. E o terceiro tópico, ou o terceiro ponto da lição, fala sobre propósito e mensagem. Qual o propósito do autor do livro de Esther? O principal propósito é exatamente narrar a providência de Deus na libertação do seu povo. Esta é uma mensagem não só para os judeus, mas também para os gentios, para a igreja, porque Deus estava preservando ali a semente piedosa de Abraão, que estava correndo o risco de ser toda exterminada. O decreto de Assuero não atingia apenas os moradores da cidade de Suzã ou da cidadela de Suzã. Né? A cidadela de Suzã corresponde à cidade alta, né? As cidades antigas, muitas cidades antigas, inclusive as cidades gregas, tinham suas acrópolis. Então tinha a cidade maior, a cidade baixa, e num ponto alto da cidade eles faziam então o palácio real, as casas da nobreza, e esse ponto menor da cidade, numa parte alta, é chamada de acrópole, no grego. Hoje, quando se visita Atenas, né, não tem toda a cidade de Atenas, e na parte alta está a Acrópole de Atenas, onde tem ali os restos, né, dos templos antigos, do panteão grego, né, os deuses do panteão grego. E outras cidades tem isso, a cidade de Corinto também, por exemplo, tem a parte baixa da cidade e a parte alta, a Acrópole de Corinto, né, parte dela preservada ainda, onde pode ser visto esse modelo. E aqui em Suzã é a mesma coisa. A cidade de Suzã e a cidadela de Suzã, que era o palácio. Então, o propósito
aqui estamos tratando do propósito do livro, né? É mostrar a providência de Deus na preservação do povo judeu, não só da cidade de Suzã, mas de todas as 27 províncias onde os judeus estavam vivendo espalhados. Como, aliás, até hoje existem judeus espalhados aí por grande parte do mundo, né? Depois da dispersão do ano 70, houve um espalhamento muito maior, né? Aí nós vamos ver um retorno aí depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, mas ainda hoje a metade, um pouco mais da metade dos 14 milhões de judeus vivem fora de Israel. A Pérsia tinha como característica a benevolência, ou seja, o respeito ou a liberdade religiosa, né? Permitir que os seus súditos praticassem a sua própria religião. Então, havia uma estabilidade falsa ou aparente para os judeus que ficaram, né, comodamente nas cidades persas, né? Essa estabilidade, todavia, era falsa, porque de maneira assim absolutamente súbita surge um decreto assinado por Assuero, sob a sugestão de Amã, né, o Agagita, que surge no cenário da história persa aí, e assume um cargo que poderíamos comparar aí como hoje um primeiro-ministro, né? Ele era o segundo depois do imperador, e ele instiga Assuero a baixar um decreto contra um povo que ele diz que era contra, que não obedecia às leis do imperador. E Assuero, de maneira assim absolutamente intempestiva, sem critério, autoriza que ele mesmo redija o decreto, assina, e aquilo então era a definição, a determinação do extermínio de todos os judeus, né? E essa falsa segurança então vai ser percebida depois pelos judeus, que vai levar a um arrependimento, a um clamor através de jejum, enfim, para que houvesse uma intervenção divina. E essa intervenção vai marcar o surgimento de uma festa, que é a festa de Purim, que vai comemorar esse livramento. Então o livro também tem como propósito registrar a festa de Purim, é um registro histórico da festa de Purim, que foi ordenada por Mardoqueu e até hoje é celebrada pelos judeus ortodoxos. A conclusão, diz o livro de Esther, nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Próxima aula, nós queremos, com a graça de Deus, estudar cada capítulo, cada versículo desse livro tão inspirativo e tão valioso, que demonstra a soberania, o poder de Deus e o seu cuidado para com o seu povo. Que Deus abençoe, uma excelente aula para todos, em nome de Jesus.